Olá pessoal, hoje nossa aula é de matemática e vamos falar sobre problemas com fração. Habilidades: compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar. Fração. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Também uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. E também uma fração é um número racional. Vamos para o primeiro exemplo. Em uma avaliação com 100 testes, a razão entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões da prova foi de 16 para 20. Escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões em que o estudante acertou e o total de questões da prova e determine quantas questões o estudante acertou. No caso, o estudante acertou 16 está para 20, que é a razão. Então, 16 está para 20. Eu vou escrever na forma de fração irredutível. Então, eu vou ter que dividir o meu numerador e meu denominador por um mesmo número. No caso, os dois eu consigo dividir por 4. 16 dividido por 4 e 20 dividido por 4. Então, 4/5 é a fração irredutível. A avaliação é composta de quantos testes? De 100 testes. Outra pergunta: qual é a relação entre o número de questões em que o estudante acertou e o total de questões da avaliação da prova? No caso, a cada 20 questões da prova, o estudante acertou 16 questões. Represente a razão entre o número de questões em que o estudante acertou e o total de questões da prova, na forma de fração, usando os números 16 e 20. Então, a razão é 16 está para 20. Outro: em uma sala de aula há 20 meninas e 15 meninos. Qual a fração irredutível que representa o número de meninas em relação ao número de meninos? Então, em cima dessa fração, o denominador vai ser 20 meninas e o denominador vai ser 15 meninos. Então, fica 20 está para 15. Então, para eu chegar na fração irredutível, eu tenho que dividir os dois números pelo mesmo número. Então, dá para dividir por 5 os dois números. 20 dividido por 5, 4. 15 dividido por 5, 3. Então, fica uma fração irredutível de 4/3. Outro exemplo: em uma empresa há 600 funcionários. Desses, 250 são mulheres e 150 possuem ensino superior completo. Represente na forma de fração A: o número de mulheres e o total de funcionários. No caso, o número de mulheres é 250 e o total de funcionários é 600. Então, fica 250 está para 600. Na forma de fração irredutível, eu consigo dividir em cima por 50 e embaixo também por 50.
250 dividido por 50 é 5. 600 dividido por 50 é 12. Então, a razão está 5 para 12. O número de funcionários que possuem ensino superior completo e o total de funcionários. O número de funcionários que tem ensino superior completo é 150 e o total de funcionários é 600. Então, 150 está para 600. Simplificando para chegar na fração irredutível, eu consigo dividir os dois por 150. 150 dividido por 150 é 1. 600 dividido por 150 é 4. Então, a fração irredutível é 1/4. 1 está para 4. Outro exemplo é: um atleta dedica 2 horas de seu dia a atividades aeróbicas e 1 hora para musculação. Então, ele se dedica a atividades 3 horas. Pergunta: qual é a razão que representa um dia que esse atleta dedica para suas atividades físicas? Bom, no caso, ele quer saber a razão do dia. Eu tenho aqui 3 horas do meu dia. Só que eu estou falando em horas e dia. Então, eu tenho que passar esse dia em horas. Um dia tem quantas horas? 24 horas. Então, vai ficar 3 horas está para 24 horas do dia. Eu consigo também fazer a minha fração irredutível, dividindo em cima por 3 e também embaixo por 3. 3 dividido por 3 é 1. 24 dividido por 3 é 8. Então, 1 está para 8. Outro: 3 centros de saúde estão na campanha de vacina contra H1N1. Então, 3 centros. O centro A, que tem o maior número de funcionários, está com 504 idosos inscritos e já vacinou 126. O centro B, que tem uma quantidade média de funcionários, já vacinou 95 dos 475 idosos inscritos. E o centro C, que tem o menor número de funcionários, está com 236 idosos inscritos e já vacinou 118. Pergunta: qual dos centros está atendendo seus clientes com maior eficiência? Bom, então eu tenho que achar a razão do centro A, do centro B e do centro C. O centro A, eu tenho 504 idosos e já foi vacinado 126. Então, o centro A vacinou 126 de 504 idosos. Se eu for pegar a minha fração irredutível, eu consigo dividir em cima por 126 e embaixo por 126, que vai dar uma fração irredutível de 1/4. O centro B já vacinou 95 de 475. Então, o centro B vacinou 95 de 475. Também eu vou achar a fração irredutível, dividindo também por 95 em cima e dividido por 95 embaixo, que dá, no caso, uma fração irredutível de 1/5. Agora, o centro C, foram vacinados 118 pessoas, 118 idosos de 236. Então, o centro C
vacinou 118 idosos de 236, que eu consigo também dividir os dois por 118, que no caso dá meio. Então, qual dos centros está atendendo seus clientes com maior eficiência? No caso, é o centro C, que equivale a metade dos seus idosos. Outro, a mãe de Carlos fez uma pizza de calabresa e a dividiu em 10 pedaços iguais. Carlos comeu 2 pedaços dessa pizza, então foi dividida uma pizza em 10 partes e Carlos comeu 2 partes. Pergunta: represente na forma fracionária e decimal a quantidade de pizza que Carlos comeu. Na forma fracionária vai ficar 2 por 10. Ele comeu 2 pedaços de 10. Na forma decimal é eu pegar o 2 e dividir por 10, que vai dar 0,2. E escrito por extenso é 2 décimos. Continuando, o que é solicitado no problema de Carlos? Representar a parte que Carlos comeu da pizza, usando a representação fracionária e decimal. Outro, a pizza foi dividida em quantos pedaços? Todos os pedaços são do mesmo tamanho? Bom, então a pizza foi dividida em 10 pedaços e todos do mesmo tamanho. Outra, quantos pedaços da pizza Carlos comeu? Então, Carlos comeu 2 pedaços. E cada um dos pedaços da pizza corresponde a 0,10? Isso corresponde a que fração da pizza? Justifique. 0,10 é 1 décimo. Então, sim, a pizza foi dividida em 10 pedaços iguais, de modo que cada pedaço corresponde a 0,10 ou 1 décimo da pizza. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus!